Oi, hoje nós vamos falar de associação de elementos em circuitos elétricos, mostrando as vantagens de você fazer associação de elementos, como simplificação de circuitos e a questão prática na hora de você montar o projeto que você realizou. Ok? Vamos começar com a associação de fontes de tensão. Eu tenho aqui N fontes de tensão em série. Tá? Como é que eu sei em série? Porque vamos colocar aqui a corrente I, uma corrente aqui. Se eu estiver circulando a corrente I nesta fonte V1, é a mesma corrente que passa em V2, que é a mesma corrente que passa em Vm. Se é a mesma corrente, eles estão em série. Tá? Os elementos estão em série. Vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões no laço, nesse laço, nós temos do menos para o mais uma elevação de tensão, então é positivo. Do mais para o menos uma queda, então é menos V1. Outra queda aqui, menos V2. E quedas aqui, menos Vm. Isso igual a zero. Ok? Passando V1, V2 e Vm para lá, eu tenho que V é igual a V1 mais V2 mais Vm. O que significa isso? Que ao invés de eu estar utilizando N fontes de tensão, eu utilizo uma só V, que será a soma dessas M fontes de tensão. Então, mostrando que eu posso simplificar o circuito em uma análise que tiver uma situação dessa. E tem a questão prática, ou seja, eu projetei um circuito que tinha, no meu projeto, estava lá precisando de M fontes de tensão, só que na hora de montar, lá no laboratório, eu não tinha M fontes de tensão. Tá? Aí, ao invés de utilizar as M's, eu utilizo uma só com o valor da soma das M fontes de tensão. Tá? Então, esta fonte de tensão V é equivalente a essa M fontes de tensão. E fonte de tensão em paralelo? A gente não fala fonte de tensão em paralelo, porque para colocar fonte de tensão em paralelo, a gente tem que ter a mesma valor. Tem que ter o mesmo valor. Eu tenho agora fontes de corrente em paralelo. Eu tenho M fontes de corrente em paralelo. Como é que eu sei que estão em paralelo? Eles estão com um ponto comum aqui em cima e um ponto comum aqui embaixo. Esse nó aqui é o mesmo nó desse, porque não há nenhum elemento entre esse nó e esse. Então esse nó aqui, se eu chamar isso aqui de A, ele também será, esse aqui será A também. A mesma coisa aqui, se eu chamar de B, esse aqui é um nó B. Tá? Vou chamar isso aqui de I, uma corrente aqui, I. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, olhando aqui para esse nó A, eu sei a somatória das correntes que chegam no nó, que é I1 mais I2 mais IM é igual a I. Logo, o que é que mostra isso? Que eu posso, ao invés de estar utilizando M fontes de corrente, vou utilizar uma só, equivalente a essas M, cujo valor será a soma das M fontes de correntes. Mostrando simplificação, ou seja, vai simplificar se eu tiver uma situação dessa. Eu tenho M fontes no circuito lá, eu simplifico numa situação dessa, eu trabalho só com uma. Fica mais fácil de você analisar o circuito. E tem a questão de prática no laboratório. O meu projeto estava previsto M fontes de corrente, mas na hora do laboratório eu só tenho uma fonte de corrente. Eu posso usar uma única fonte de corrente de valor qual?
a soma dos M fontes de corrente que estava lá no meu projeto. Okay? E fontes de corrente em série? Para eu colocar fontes de corrente em série, elas têm que ser iguais. Então, temos agora resistores. Vamos começar com resistores em série. Tá? Eu tenho aqui, para exemplificar, 3 resistores em série. Como é que eu sei que estão em série? Que a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, é a mesma que passa aqui. Então, os resistores estão em série. A corrente é a mesma. Aplicando o Leriquich das tensões, nós vamos ter que essa tensão é daqui para cá, é igual à soma das tensões em cima das resistências. E1 mais E2 mais E3. Quem é 1? É a tensão em cima da resistência R1. Vai ser a corrente que passa por ele, que é I vezes R1. Quem é 2? A tensão em cima da resistência R2. É a corrente que passa por ele, que é I também, vezes R2. Quem é 3? É a tensão em cima do resistor R3. Que é a corrente que passa por ele, que é I, vezes a resistência R3. Coloca I em evidência, eu chego nessa expressão aqui. Onde R1 mais R2 mais R3 pode ser substituído por uma resistência equivalente, que é a soma das 3. Né? Então, isso tem uma questão de simplificação. Né? Você estava lá com 3 resistores em série lá no circuito para analisar, aí eu posso substituir esses 3 por um só, que é a soma dos 3, e isso dá uma enxugada no circuito, fica mais fácil de você analisar. Tá? E tem a questão prática, né? Ou seja, eu tinha lá, no meu projeto, eu precisava de um resistor de 3 ohms, por exemplo, mas no meu laboratório não tinha. Tinha 3 de 1 ohm. Aí eu posso, lá na montagem, utilizar, no lugar de um resistor de 3, utilizar 3 resistores de 1. Né? Tem a questão inversa também, né? Você usar essa questão de... Eu tinha um resistor de valor alto, por exemplo, mas eu não tenho esse resistor. Mas eu sei que eu associando resistores em série, eu consigo o valor que tinha lá no meu projeto. E aí eu consigo montar. Ok? Então, esse resistor equivalente equivale a esses 3 aqui. Significa que um circuito vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar agora uma tensão E, a corrente I com resistor equivalente. Então, esse circuito aqui é equivalente a esse. Porque esse resistor equivalente é equivalente a esses 3. Será a soma desses 3. Resistores em paralelo. Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Tem um ponto comum aqui em cima e um ponto comum aqui embaixo. Tá? Tensão é a mesma. A tensão daqui para cá, né? Então é a tensão que está em cima do resistor R1. Quem é? É a tensão E. A tensão em cima do resistor R2. É a tensão E. A tensão em cima do resistor R3. É a tensão E. As correntes é que são diferentes. Tá? Pode ser diferente, né? Pode ser até iguais, mas ela será dividida. Vai ter uma corrente I aqui que vai se dividir para cada resistor desse. Então, aplicando o Leriquich das correntes, eu tenho que I é igual a I1 mais I2 mais I3. Né? Correntes que chegam nesse nó, I é igual ao somatório das correntes que saem do nó, I1, I2 e I3. Tenho aqui. Ó. Então, quem é I1? A corrente que passa no resistor R1. Então, vai ser a tensão dividido por R1. Tensão E dividido por R1. Quem é I2? Vai ser a tensão E dividido por R2. Quem é I3? A tensão E dividido por R3. Colocando E em evidência, eu tenho essa expressão. E aqui vai ficar, vai equivalente a 1 sobre R equivalente. Tá? Então, para encontrar o R equivalente vai ser o R equivalente, nesse caso, vai ser 1
sobre um R1 mais um sobre R2 mais um R3. Então, ao invés de eu estar utilizando esses 3 resistores, eu posso utilizar um resistor só, o R equivalente, né? Que esse circuito será o mesmo desse com 3. Então, eu vou pegar aqui, mesmo jeito lá, aqui esse R equivalente, aqui vai ser meu I, e aqui minha tensão. Esse circuito aqui é equivalente a esse aqui. Tá? Então, a mesma coisa, a questão de simplificação. Tenho 3 resistores lá, eu simplifico para um só. E tem a questão prática. Muitas vezes eu tenho um resistor. Eu tenho lá, no meu projeto, eu preciso de um resistor de 0,5 ohms. Mas no meu laboratório só tem 2 resistores de 1 ohm. Colocando os dois em paralelo, me dá 0,5. E aí eu monto o meu projeto. Consigo montar, né? Então tem a questão simplificação e a questão prática. Mesma coisa acontece analisando com capacitores e indutores. Capacitores em série, ou seja, a mesma corrente, ó. Mas lembrando que cada um desses pode ter uma tensão inicial, isso é bom comentar. Ou seja, ele pode estar carregado inicialmente. Então, se está carregado inicialmente, eles têm uma tensão inicial aqui. Então, eu posso substituir esses 2 capacitores, nesse exemplo que eu estou colocando 2, mas podia ser N capacitores, por um equivalente calculado aqui, por um capacitor equivalente. Porém, esse capacitor equivalente vai ter que também ter a soma das tensões iniciais do capacitor. Isso eu tenho que lembrar disso, tá? Em paralelo, do mesmo jeito. Eles estão em paralelo porque tem um ponto comum aqui embaixo e aqui em cima. Então eu posso substituir esses 2 capacitores nesse exemplo por um só, que vai ser a soma das capacitâncias. E aí eu não preciso me preocupar com qual é a tensão inicial, não, porque para estar em paralelo, as tensões iniciais de cada capacitor têm que ser iguais. Estão em paralelo, tensão igual. Indutor em série. Então em série, né, a corrente que passa aqui é o mesmo que passa aqui, estão em série. E eu posso substituir esses 2 por um equivalente que é a soma. E aí a corrente inicial que pode ter cada indutor, já que eles estão em série, tem que ser a mesma. Tá? Mas já aqui, ó, indutores em paralelo. Ponto comum aqui em cima, ponto comum aqui embaixo, estão em paralelo. Eu posso substituir esses 2 nesse exemplo, calculando pelo L equivalente ao lado dessa expressão aqui. Porém, eu tenho que lembrar que essas correntes aqui podem ser diferentes. E mesmo se forem iguais, eu vou substituir por um L equivalente, porém esse meu L equivalente terá a soma das correntes iniciais dos indutores individuais. Ok? Que é isso aqui, mostrando aqui. Para condições iniciais não nulas, temos que, se a condição inicial é nula, as tensões são zero, né? E as correntes nos indutores são zero. Então, não ia ter preocupação com isso. Mas se não forem nulas, vai ter para capacitores em série, a tensão inicial do capacitor equivalente será a soma das tensões iniciais dos capacitores individuais. Capacitores em paralelo, as tensões são iguais. Indutores em série, as correntes são iguais. Nos indutores em paralelo, a corrente inicial do indutor equivalente será a soma das correntes dos indutores individuais. Considerações finais, só para mostrar alguns exemplos de dúvida de alunos, né? Que algumas vezes os alunos ficam com dúvida com relação a isso. Eu tenho aqui 3 resistores, mas entre esse resistor R1 e esse resistor R2 eu coloquei uma fonte de 12 volts no meio aqui.
E entre R2 e R3 eu coloquei uma fonte de 15. Eu posso dizer que esses resistores estão em série? Sim, eles estão em série. Porque o que é que garante que os resistores estão em série? A mesma corrente. Então a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui e a mesma que passa aqui nos resistores. Então é a mesma corrente. E é a mesma corrente que passa nessa fonte e nessa. Então essas fontes também estão em série, mesmo tendo um resistor entre eles. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso usar a ideia de associação de elementos, ou seja, esses três resistores estão em série, eu posso utilizar um só que é a soma, 3K. E posso usar ao invés dessas duas fontes, uma só que é a soma, 27. Então esse circuito aqui é equivalente a esse aqui, ok? A ideia aqui, eu só inverti aqui, coloquei aqui 12 com a polaridade contrária do slide anterior. Resistores estão em série, do mesmo jeito, vou substituir por um equivalente. Agora eu posso também estar em série, né? Porque a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Então essas duas fontes estão em série. Eu posso substituir por uma que agora é 15 menos 12. Uma por 3 volts com essa polaridade aqui. Se você aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Ok? Aqui, do mesmo jeito. Eu tenho aqui um resistor de 1K, tenho uma fonte aqui de 5, um resistor aqui e uma fonte de 2. Estão em paralelo, ó, tem um ponto comum aqui e um ponto comum aqui, estão em paralelo. Se estão em paralelo, esse resistor está em paralelo com esse. Eu posso usar um equivalente, mesmo tendo uma fonte de corrente aqui no meio deles. Estão em paralelo. Tá? Eu podia até mudar de lugar aqui, colocar esse resistor R4 aqui do lado, não influenciar em nada com relação à minha análise do circuito. Então, estou em paralelo, eu posso substituir por um só equivalente, que é 0,5K. E essas duas fontes de corrente também estão em paralelo, só posso substituir por uma só, que vai ser a soma das duas, 7 amperes. Ok? Então, esse circuito é equivalente a esse. Para finalizar, eu coloquei esse circuito aqui, tem esse resistor de 1K, tem uma fonte aqui de 2 amperes para baixo, tem um resistor aqui, ó, entre essas duas fontes, e tem aqui um resistor de 1K. Eu posso dizer que esse resistor está em paralelo com esse? Não, porque aí não vai ter um ponto comum, porque tem esse resistor R3 no meio aqui. Então, esse nó aqui é um nó, se eu chamar isso aqui de A, nó A aqui será um nó B, porque existe o resistor R3 entre eles. Aí eu posso dizer que esse resistor R1 está em paralelo com essa fonte de 2. E que esse outro resistor R2 está em paralelo com essa outra fonte de 2. Mas as fontes não estão em paralelo e nem os resistores estão em paralelo. Então eu não posso estar fazendo associação não aqui nesse caso. Ok? Isso é uma dúvida que vários alunos têm com relação a esse negócio de saber se estão em paralelo ou em série, por exemplo. E aí eu quis mostrar nesse exemplo isso. Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima.